Fala pessoal, começando mais uma aula, dessa vez retenção na fonte por órgãos públicos federais. Então vamos lá. A Instrução Normativa da Receita Federal 1234 de 2012 é a principal norma da retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL dos pagamentos efetuados pelos órgãos públicos às pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens e serviços. Então, se você trabalha, se você presta serviço para alguma empresa que vende para o governo, a legislação é essa. Essa é a base legal, a IN 1234 de 2012, tá bom, pessoal? Então, órgãos públicos tomando serviço ou comprando bens de empresas privadas, retenção, com base nessa legislação. A gente vai falar agora de órgãos públicos federais, nessa primeira parte, mas a segunda parte vai ser órgãos públicos estaduais e municipais. É a mesma legislação, tá bom, pessoal? Então vamos lá. São obrigados a efetuar as retenções na fonte do Imposto sobre a Renda, IR, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, CSLL, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, e da Contribuição para o PIS/PASEP sobre os pagamentos que efetuarem as pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil, os seguintes órgãos e entidades da Administração Pública Federal: órgãos da Administração Pública Federal Direta, as autarquias, as fundações federais, as empresas públicas federais, as sociedades de economia mista e as demais entidades em que a União, direta ou indiretamente, detém a maioria do capital social, sujeito a voto, e que recebam recursos do Tesouro Nacional e estejam obrigadas a registrar sua execução orçamentária e financeira no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal. Pessoal, o que a gente estudou de PJ para PJ privada não se aplica aqui várias coisas, tá? E a gente vai ver cada uma delas. Primeiro que a gente pode ver aqui nesse texto, tirado lá da IN, no artigo 1. Veja, PJ para PJ, que a gente estudou, só se retinha quando era serviço, né? No caso dos fornecimentos, no caso de prestação de serviço ou fornecimento de bens, fornecimento de bens. Então, as empresas públicas federais retêm imposto de renda e as contribuições também no fornecimento de bens. Diferente do que a gente tinha estudado até agora, era só na prestação de serviço, tá certo? PJ privada para PJ privada. No caso de PJ pública federal, que são essas que a gente falou, pagando a PJ privada, se retém também no fornecimento de bens, tá bom? Inclusive obras de construção civil, que a gente viu que imposto de renda e as contribuições não se retém de PJ privada para PJ privada, de empresa normal, vamos dizer assim, não se retém. Mas quando você presta um serviço de construção civil para as PJs públicas, para as empresas públicas federais, nesse caso aqui, retém também de construção civil. Então é importante ficar algumas coisas bem claras na nossa mente, que a gente está estudando aqui algo à parte, tá bom, pessoal? A gente viu uma legislação que se trata de empresas privadas, e agora a gente está vendo aqui no caso de empresas públicas, nesse caso agora federal. Então vamos lá, vamos dar continuidade. Vamos lá. Alíquotas de retenção. Diferentemente dos tomadores PJs privados, os órgãos públicos federais, quando tomam um serviço, devem usar um percentual constante na coluna 6 do anexo 1 da Instrução Normativa 1234 para proceder à retenção. Outra diferença, expliquei agora algumas diferenças e agora outra diferença. A gente viu que IR, quando uma PJ privada toma serviço, 1,5% ou 1%. As contribuições, 4,65%. Já as empresas públicas retêm de uma forma diferente, pessoal. Elas retêm usando o percentual aqui do campo 6. Onde é que a gente encontra essa tabela aqui? Tabela de retenção. No anexo 1 da instrução normativa. Tem lá essa instrução normativa que a gente já falou. No anexo 1 tem essa tabela. Então aqui vai ter a natureza do bem fornecido ou do serviço prestado. Então está aqui
a descrição. E aqui vai estar o percentual a ser aplicado, bem como o código da receita, pessoal. Então, você presta serviço ou vende algum produto para uma empresa pública federal, você tem que ver aqui qual foi o bem ou serviço que você prestou e você vai colocar aqui a retenção. Você já sabe a alíquota que vai ser retido, tá bom? Campo de IR, campo da CSLL, COFINS e PIS. Mas aí no caso, percentual a ser retido do IR e das contribuições, tá bom? Então essa é a tabela. Tá aqui outros serviços também, tudo referente ao anexo 1. Hipótese de não retenção. Artigo 4 da IN 1234 de 2012. Nesse artigo 4 tem várias hipóteses de não retenção. Eu coloquei só esse aqui porque é o que mais está no nosso dia a dia. E para a gente ver que se mantém a mesma lógica, tá? Não serão retidos os valores correspondentes ao IR e às contribuições de que trata a instrução normativa nos pagamentos efetuados a pessoas jurídicas optantes pelo regime especial unificado de arrecadação de tributos e contribuições devidas pelas micro e pequenas empresas de pequeno porte. Simples nacional. Então, pessoal, no artigo 4, várias hipóteses de não retenção de órgãos públicos. Inclusive e principalmente para o nosso caso aqui, que está mais no nosso dia a dia, retenção de empresas do Simples Nacional. É a mesma lógica do IR para a empresa privada, a mesma lógica das contribuições para empresas privadas, acontece aqui também quando a gente vende ou presta um serviço para as empresas públicas federais. Não se retém de Simples Nacional, ok? Não se retém, mesmo sendo um órgão público, não se retém as contribuições nem o IR de empresas do Simples Nacional. É importante você, se presta serviço ou se trabalha para uma empresa do Simples Nacional, deixar isso claro na nota fiscal, que é esse o segundo ponto que a gente vai falar aqui agora. A pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço deverá informar num documento fiscal o valor da IR e das contribuições a serem retidos na operação. Então, aquilo que a gente vem falando e vem batendo na tecla, pessoal, informar sempre a retenção ou a não retenção, sempre discriminar na nota fiscal tudo que vai ocorrer de retenção ou de não retenção. As alíquotas, se tiver alguma isenção de alguma alíquota, também informar a base legal. Se tiver amparada por alguma medida judicial, também informar a base legal. Sempre informar a base legal da retenção, da não retenção. Se tiver alguma isenção, se tiver alguma redução, informar na nota fiscal. Tá bom, pessoal? Vamos dar prosseguimento à aula agora, fazendo exercício e vou mostrar a legislação a vocês, tá bom? Vamos lá. Então, pessoal, essa aqui é a legislação que a gente está estudando referente à retenção de IR das contribuições por órgãos públicos. Instrução normativa 1234 de 2012. Ela foi atualizada recentemente, pessoal, olha. Recentemente ela foi atualizada. Então você pode ver aqui, ó, alterada 26 de junho de 2003. Ela foi alterada, mas ela ainda está em vigor. Então você pode baixar ela na internet. Aqui está o artigo 1 que a gente estudou, que fala quais órgãos devem reter. Artigo 2, artigo 2º, fala das... ficam obrigados a efetuar a retenção. Então é uma legislação bem importante para quem trabalha presta serviço para órgãos públicos. E aí é bem importante entender que para quem presta serviço para órgãos públicos federais, que foi o que a gente viu até agora, mas estaduais e municipais também, ó, pessoal. Ela fala aqui coisa bem importante que a gente vai estudar aqui mais na frente, sobre os órgãos de administração pública direta dos estados e do Distrito Federal. Então ela também dá os preceitos para a retenção do imposto de renda e das contribuições para esses órgãos também. Tem aqui o artigo 4 que a gente estudou,
não serão retidos. Tem várias hipóteses, então é importante você dar uma olhada nessas hipóteses aqui, porque pode ser que você trabalhe para alguma entidade dessa aqui, mas a gente viu aqui, ó, 11 pessoas jurídicas optando pelo regime do Simples Nacional. Então, para pessoas jurídicas do Simples Nacional que presta serviço ou vende algum produto para órgãos públicos federais ou estadual também, enfim, também não tem retenção das contribuições e do imposto de renda. É a mesma lógica. Então é bastante interessante você dar uma olhada nessa IN, porque ela é bem completa se você trabalha com órgãos públicos. E se você quiser aquela tabela de retenção, você pesquisa a IN 1234 na internet e baixa aqui, ó, pessoal, anexo 1, tabela de retenção. Só é você clicar e você já baixa esse anexo 1. Também tem declaração a ser apresentada por pessoas, tem outros anexos aqui, ó, importantes, ó, que trata da questão das isenções e etc. Tá bom? Então é importante você estar bem ciente dessas obrigações e desses anexos também que essa IN traz. Tá bom, pessoal? Vamos para o exercício. Então, pessoal, dando continuidade ao exercício, dessa vez o exercício 8º, a empresa tomadora limitada, PJ Pública Federal, contrata a empresa prestadora limitada presumido, uma PJ privada, para a prestação de serviços de construção civil por empreitada com emprego de materiais por R$100 mil. Esse serviço tem retenção? Qual a alíquota de retenção? Qual o valor a ser pago ao prestador? Então, pessoal, um primeiro ponto, já falei, mas vou retornar. Se fosse uma empresa PJ privada contratando uma PJ privada, esse serviço não teria retenção, né, pessoal? A gente já estudou isso e viu. Mas como é uma PJ pública federal, é um órgão público contratando uma empresa privada, esse serviço tem retenção sim. Tá lá, vou voltar aqui em tela para a gente ver. Esse serviço tem retenção, tá lá na anexo 1 da instrução normativa, construção civil por empreitada com emprego de materiais. Então, se eu tivesse assessorando, já sabia que esse serviço está aqui na lista. E a alíquota de retenção 5,85%. Então a gente já respondeu aqui mais de uma pergunta, né, pessoal? Só indo para a nossa cola aqui, ó. Esse serviço de retenção sim está no anexo 1 da IN 1234/2012. Qual a sua alíquota de retenção? 5,85%, como a gente viu agora. Tá aqui, 5,85%. Voltando lá, qual o valor a ser pago ao prestador? 100 mil, que é o valor do serviço, vezes 5,85, 5.850. 100 mil menos 5.850, 94.150. É o valor que o prestador do serviço vai receber e o órgão público vai reter esse valor. Lembrando que aquelas declarações que servem para a empresa privada também servem para a empresa pública. Ele vai ter que fornecer a DIF, vai ter que informar a retenção, a gente pode se compensar desse valor. Todas aquelas regras da empresa privada, quando retém, também servem para a empresa pública, tá bom, pessoal? Então, só ficar bem atento que imposto retido não é imposto perdido, inclusive quando é retenção de órgão público federal, aquilo que a gente vem falando sempre. Então, a gente viu aqui que está na lista, então pode reter nessa alíquota. Tá bom, pessoal? Na verdade, todos os serviços a gente pode ver aqui, ó. Eu usei construção civil, mas todos os serviços, porque o que não se enquadra está aqui nos demais serviços. Tá bom, pessoal? Não se enquadrou aqui nada taxativamente, a gente vem aqui nos demais serviços. Vamos continuar nossa aula. Continuando nossa aula aqui, pessoal. Retenção na fonte por órgãos públicos, estaduais e municipais agora, hein, pessoal? Estaduais e municipais. Falamos de federais, agora estaduais e municipais. A base legal
é a IN 475 no seu artigo 1, mas também está lá na Lei 10.833, tá bom? No artigo 33. Estão sujeitos à retenção na fonte da contribuição social sobre o lucro líquido CSLL, da contribuição para o financiamento da Seguridade Social COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP os pagamentos efetuados às pessoas jurídicas de direito privado pelo fornecimento de bens ou pela prestação de serviços em geral, inclusive obras, pelos órgãos de administração direta, autarquias e fundações da administração pública do Distrito Federal, dos estados e de municípios. Pessoal, que firmarem convênio na forma da portaria. Os órgãos públicos estaduais e municipais só podem reter as contribuições sociais se firmar convênio com o estado, com os municípios. Então, isso tem que ficar bem claro, tá bom? Só para vocês que prestam serviço, então vocês já sabem. Os estados e municípios só podem reter os estados e municípios. Nos órgãos federais que a gente estudou, não. É certo que vai reter. Aquilo que a gente acabou de ver agora. Os órgãos públicos federais vão reter. Mas os órgãos públicos estaduais e municipais só podem reter se tiverem convênio. Tá bom, pessoal? E aí a alíquota também, o valor da retenção vai ser 4,65 também. Isso aí, tranquilo. Mas só podem reter se tiverem convênio. Isso tem que ficar claro. E uma mudança importante, eu falei para vocês que teve uma mudança na legislação 1234, na IN 1234 de 2012, no caso a IN é 1234, estou falando assim para ficar mais claro, mais fácil de decorar. A retenção do imposto de renda teve uma mudança importante no dia 26, aquela 26 de junho de 2023, ou seja, algo recente. Diz o que quanto ao imposto de renda? Os órgãos da administração pública direta dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive suas autarquias e fundações, ficam obrigados a efetuar retenção na fonte do imposto sobre a renda sobre os pagamentos que efetuarem a pessoas jurídicas pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços em geral, inclusive obras de construção civil. Então, assim, as contribuições só retém se tiver convênio, os órgãos públicos estaduais e municipais. As contribuições só retém se tiver convênio, mas o imposto de renda não, vai reter, porque é uma obrigação dos órgãos públicos agora reter. Tá bom, pessoal? Então a retenção será efetuada mediante aplicação sobre o valor a ser pago pelos fornecimentos do bem ou prestação de serviço da alíquota informada na coluna 2 do anexo 1. Vamos lá, vou mostrar a vocês qual é essa coluna. Então vou voltar aqui em tela para a gente ver qual vai ser essa coluna. Então prestou um serviço. Ó, anexo 1, aquilo que a gente já viu, já mostrei a vocês como vocês obterem. Coluna 2, tá aqui, de R. Então, prestou um serviço para um município ou para um estado, a sua empresa prestou serviço, já sabe que vai sofrer retenção conforme aqui a natureza do bem ou serviço fornecido, e você vai vir aqui e já vai saber qual vai ser a alíquota que vai ser retida. Tá bom? Então você fica aqui, ó. Atenção aqui, que já sabe que é obrigado. Então já sabe que vai ser uma coisa certa a retenção do imposto de renda pelo órgão público municipal ou estadual. Tá bom, pessoal? Então é isso quanto às retenções de órgãos públicos. E só para finalizar aqui, o código vai ser o 6256. Esse vai ser o código que o estado ou município vai usar para a retenção do imposto de renda. Então, vamos para a próxima aula.